é que eu falo? Como é que eu agora para transmitir esta merda? É só apertar em cima do. Já está, já está, já está. Aí já ficou bom. Arrasta pro lado, aí tá certo. Tiroteio Bom, na casa do Trump. quê? Tiroteio na casa do Trump. Você viu? Tentaram matar o homem de novo. Yeah. Isso é esmola a mais para ele. Já trazendo a truque. A outra está a passá-lo, está bem, está. A Kamala Harris está a ganhar terreno para caralho. Pronto. Ah, pesquisa, né? Não é pesquisa. É gaja, é negra, é não sei o quê, tem um monte de coisas que enquadram no perfil atual que toda a gente quer. Aí, vamos entrar ao vivo. Mas pra mim, a câmera do Daniel e a sua tá travada. Sério? Aqui tá rolando Para Sério? mim normal. Não está tá tudo nem... para mim está tudo a funcionar bem. Peraí, deixa eu sair e entrar. E estamos ao vivo. Ah, que coisa boa. Peraí, deixa eu sair e entrar. Voltou. Aí. Estamos ao vivo e em definitivo. Quem que fala isso? Ao vivo e em definitivo. Tem alguém que fala, só não lembro quem. Não sei. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um querido e amado episódio do Forrada Podcast, episódio de número 57. E André, você tem alguma coisa pra falar do seu Flamengo? Acontecem coisas na vida que a gente não explica, né? O Coutinho voltou querendo demais. E A você, barreira vai Daniel, tem virar alguma baile. coisa a dizer do seu Benfica? Não, tudo normal. Tudo normal, tá? E eu quero agradecer sempre, todos os dias, o meu querido e amado Cruzeiro, cara. Se tem um time que adora patrocinar o Tricolor Paulista, esse time se chama Cruzeiro. Sentimos muita falta do Cruzeiro enquanto esteve na Série B. E só isso que eu quero dizer. Um grande salve aos cruzeirenses de plantão aí. Pô, eu amo o Cruzeiro. Eu deveria ter vindo com a camiseta do Cruzeiro, cara. Mosquei, tá aqui no guarda-roupa. Deveria ter pegado a camiseta do Cruzeiro. Porque o São Paulo é assim, né? Tipo o Robin Hood, né? A gente tira do pequeno pra dar pro grande, né? A gente tira pontos do Cruzeiro pra entregar pro querido Galo. Porque o freguesia que o meu time tem contra o Galo. Mas tudo bem. Acontece, né? Desabafos à parte, São Paulo ganhou. Apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil. Mas também Copa do Brasil não vale nada, né, cara? Quem liga pra Copa do Brasil? Tem que ser maluco. E, bom, meu amigo Cruzeirense tá aí no chat já, ó, querido Sérgio. Bom dia, Sérgio. O Nobre tá aí também. Boa tarde, Nobre. O Guilherme falou, bom dia, amigos. Ó, Guilherme, é raridade o Guilherme aqui no chat, hein? Boa tarde, Guilherme. E o Nobre falou, mandem uma força a todos os bombeiros de Portugal. F. Eu a dizer no fim de semana, eu a dizer Que há que uns 3 aconteceu, dias pá? que até estava mais tranquilo, agora está Portugal inteiro a arder, oh, caraças. Ah, pegou fogo e tudo? Mas também? Fogo entre aspas, tudo entre aspas, mas está. Olha, aqui na minha zona não consigo ver o sol em condições, por exemplo. Eita porra. Cara, eu nunca tinha passado por isso aqui, inclusive um off-topic aqui, extra trading, né? Aqui em São Paulo eu nunca tinha visto isso aqui que eu tô vendo aqui agora, velho. É uma loucura. Tipo assim, faz, sei lá, 2 semanas que eu sinto o cheiro de queimado 24 horas por dia, pô. Queimado, assim, parece que tem coisa queimando. A panela que você esqueceu no fogo lá. Bizarro, pô. Tá umas 2 semanas já. Mano. Ontem pelo menos choveu, hoje também tá chovendo, o que é bom, né? Pelo menos dá uma amenizada na fumaça, porque, Jesus amado, não tava dando não. Mas enfim, né? Um grande salve aí aos bombeiros de Portugal e do Brasil Aos também, bombeiros. com certeza estão aí, né? Na lida, Infelizmente tentando... não lhes falta trabalho. Não, não falta. E bom, vamos começar falando sobre esse final de semana? Como que foi o final de semana pra vocês? Digo já que eu tô puto. Mas acabaste em vocês? green. Eu? Não! Porra Não. nenhuma. Impossível terminar em green, velho. É o meu Nossa senhora. no sábado. Como é que foi?
sei lá, tinha feito um amontoado de steaks e depois devolvi muito, 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 muito. E ontem ia bem encaminhado também, até decidi trabalhar sozinho porque a coisa, não sei se era por causa do foco ou não consegui perceber, o sábado, e ele fez 9 golos no sábado, só que apanhei um golo muito carregado. No Tá domingo bom. levei para aí uns 6 ou 7. Cara, Ou ontem. mais, também, sei lá. Ontem eu tomei todos os gols que era possível de tomar. Mas também tive bons gringos. Aí levei um. Ontem levei um. Apanhei outra vez um green com 7 steaks, levei um red com 7 steaks, levei um red com 3. Sei lá, isto foi a minha vida ontem, mas acabei o fim de semana até ok. Ah, greens grandes, reds grandes, sei lá, mas foi assim. Eu acho que isto é o novo habitual que eu já tinha falado. Ou pelo menos o novo habitual do meu trading e que tenho que só que aceitar, olhar para o resultado. Aqui é olhar só para o resultado e tentar me abstrair. E pra você, André, como que foi? Mas foi bom. Eu acho, eu acho que sábado foi o dia mais estressante que eu já tive no trade desde que eu comecei. Da história? E- Da história. Porra, Eu tô aí falando é sério. muita coisa, hein? Eu terminei com um green, porque no último jogo aos 48 do segundo tempo, o Gabigol fez 2 gols, tipo no River Plate. Eu peguei um gol do Vitória contra o Atlético, fazendo europeu, Bundesliga e Série A. Cheguei lá no Vitória, peguei um gol carregado, porque senão foi uma montanha russa. E assim, eu acho que eu nunca tive em tanto valor. Sai a metade, eu tava rico de gol que os caras erraram dentro da área, da pequena área, dentro do gol. E assim, foi o dia mais estressante, certeza, para mim no trade. Ontem também foi, eu trabalhei até um pouco menos, mas também foi muito estressante. Jogos difíceis e que não fluía e tal. O sábado foi bom. Agora, assim, que eu tô vendo que pelo menos na minha teoria, eu tô trabalhando bem. Aí quando o negócio não vai, principalmente no sábado, nossa, foi muito estressante. Foi muito, muito, muito. Ontem eu terminei, acho que no 0-0, quase 0-0, um pouquinho de lucro. E no sábado foi bom, mas olha, tá complicado, bicho. Esse final de semana foi bem complicado. Foi uma montanha-russa louca. Enfim, foi mais ou menos isso. Cara, pra mim, Ah, assim, teve. A sexta já foi foda. Sábado eu trabalhei 3 jogos. 3 jogos foda. E domingo, velho, pô. O que aconteceu no domingo, pô? Domingo foi coisa de maluco, assim, ó. Me faltam até palavras pra descrever o que aconteceu. Mas aconteceu as coisas mais bizarras possíveis. É gol de entregada, é muito gol de zebra que eu tomei. Gol de favorito também teve. Pô, eu tomei um gol de um frango do goleiro no jogo do. Puta, foi na La Liga. Puta, agora eu não vou lembrar que jogo que é, porque minha memória é uma coisa assim inacreditável. Mas basicamente o cara. Eu acho que foi do jogo do Valladolid. Ou do Bilbao, sei lá. O cara chuta a bola do meio de campo. O Bilbao tinha acabado de ter um jogador expulso. Acho que foi o Bilbao mesmo. Aí teve um jogador expulso, ele chuta uma falta do meio de campo. Se o goleiro fica parado, a bola bate na cara dele e ele não toma o gol. Aí ele quer pular, faz assim, a bola passa no meio. Mano, umas situações assim inacreditáveis. Um dia extremamente difícil e complexo. E volta a data FIFA. Porque a data FIFA tava menos pior de ruim. Tá maluco, pô. Os times vieram uma loucura. Uma loucura. A minha percepção, assim, é que. Pô, o jogo do Tottenham e Arsenal foi inacreditável aquele jogo ali. Eu tive dentro de muitas situações, tanto a favor quanto contra o Tottenham, né? Eu tava trabalhando sempre lei ao Tottenham ou lei Arsenal. Eu tava sempre nas duas posições ali. Cara, infinitas oportunidades de gol pro meu lado. Aí o Arsenal vai lá e faz o gol e eu tô de fora. Pô, inacreditável. E ainda tomei um pouco esse gol. Nossa, o jogo do Atlético de Madrid foi um jogo que, assim, deu uma amenizada no final do dia, né? Os últimos jogos do dia, eu trabalhei, né, até esse horário da La Liga ali, que foi umas 6h30 mais ou menos aqui da noite do Brasil, né? O jogo do Atlético de Madrid já foi bom e o jogo da Inter foi maravilhoso, assim. O primeiro tempo da Inter foi perfeito. Aquele 0-0 ali, a Inter não tava jogando nada. nada. Ali deu pra aliviar um pouco o head, Apanhei sabe? carregado. Foi um dos gringos que me salvou o dia, o gol do Monza.
Eu não tava no jogo, eu saí do jogo perto do 75 ali. É algo que até o pessoal do Alpha me perguntou lá por que eu tava abandonando os jogos ali aos E depois foi do 75, Inter. 80 minutos. Aí eu tô abandonando mesmo esse dia que tem muito jogo assim, eu tô abandonando esse final de jogo, tipo, do 75 pra frente, se eu tenho outro Sério? jogo ali, perto dos Ah, 40, ok. 50, 60 minutos ali, 40 e qualquer coisinha. Porque de longe não é o período em que eu mais tenho rentabilidade, sabe? Tirando situações de alavancagem, óbvio, né? Mas não é onde eu tenho maior rentabilidade. Yes. Tipo, de 1,80 pra baixo, de 1,60 pra Nem baixo. você, nem a maioria dos traders. É muito difícil tu seres mais lucrativo nessas odds. Não faz sentido, por vários motivos. Porque vamos ver os limites que as casas de apostas profissionais dão. São mais pequenos nessas odds, que são mais voláteis, que são mais altas, do que quando as odds são mais baixas. Quando as odds são muito baixas, eles dão de limites muito grandes, ou seja, eles têm uma assertividade gigantesca em cima daquelas odds, eles são muito bons a avaliar aquilo. Ou seja, essas odds são muito mais corretas, não há muitos menos desvios nas odds, ok? Cara, é muito mais chato de, Porque de, eu de queria falar, trabalhar. queria falar no programa hoje sobre isso. Ahm, Fizeram ontem o Atlético Mineiro? Não. Não. Fizeste, André? Desculpa, Daniel, fez qual? O Atlético Mineiro. Não fiz não, eu tava comentando. Mas, olha, tudo ao lado. Rogério Ceni Ahm, vingou o São Paulo. Desculpa, Eu fiz o precisava falar Flamengo, isso. foi. Pronto, o Bahia Mineiro, Atlético Mineiro, não foi o Atlético Mineiro, Foi Bahia. Bahia e Atlético Mineiro. Pronto. Ah, tá. Isso é que é o Atlético Mineiro. Meu Deus, que miséria. Enfim, foi muito mal. Ah, Mas eles de o certo estavam com o time misto. Eu não vi o jogo não, mas Não eles de sei, certo não não estavam sei, não titular sei, não, não Daniel. sei. Sei que o Bahia, sem querer, lá na frente parecia o Barcelona do Guardiola a trocar a bola como queria. Por isso Mas o vejam lá. Bahia é o melhor ataque posicional do Campeonato Brasileiro todo, Daniel. É? É. O Bahia é o melhor Ok, ataque posicional. ok. Ele faz Meu, muito gol de ataque posicional. Que é o terror pra gente, né? Que trabalha under. Porque é o uhum, ataque controlado. O Bahia é o melhor uhum. que tem do Campeonato Brasileiro, inclusive. Ele veio até um gol. Ahm, mas aquele gol do meio da rua, depois apanhei na cagada o último sem valor nenhum. Mas começando, há uns ajustes. Tu já viste. Primeiro, não sei se perceberam, houve aí aquelas varridelas espíritas de 10 capas, 8 capas, 16 capas que acontecia do pombo, lembram-se? Sim. Sim. Voltou a acontecer durante o fim de semana e aconteceu umas 3 vezes nesse jogo. Ou 4, bués. Um monte de dinheiro a levar o mercado todo embora em lei. E aconteceu isso. Mas na sequência até do que tu estavas a falar, tu já viste ajustes de odd, a odd lateralizar 5 minutos numa odd a 1,50? Ah, tipo assim, match odds ou under, você tá falando? Não, anda. Ah, sim. É raro, mas acontece. É muito raro, Renan. Muito É raro, raro é tu raro. vês, tipo, estancar a odd ali e ficar um monte, e ficar assim tempo, ou talvez de 2 já é raro, até 1,80 ainda se vai vendo, a partir dali de 1,70 para baixo é muito difícil ver isso acontecer. A não ser que o jogo esteja parado e não precificaram aquilo e os traders todos sabem, uma coisa assim, mas em situações normais, ajuste só pelo. Mesmo que apareça lá muito dinheiro, é muito difícil. Aquele dinheiro vai todo embora. E ontem eu cheguei ao jogo e começaram a mandar aquela odd para aí desde 3,80, não, ou mais, ali de 4 até uns 3,20 em lei para baixo, em back para baixo, sem parar, sem respeitar odds de referências, nada. Nada, por cima da 3x5, tudo. Mas várias vezes a continuarem a mandar. Pá, bem, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço à minha vida? Que eu tinha, deixei entrar tipo umas 5 stakes contra o mercado naqueles ticks que pagam uma casa. Em lei, ou seja, ou que tiram também uma casa, neste caso. Pá, e bateu-me só o discernimento. Meu, eu quero ver estes mesmos gajos
a entrar em back, lá em baixo perto de 3, a levarem isto para baixo de 3, em cima do dinheiro dos bots, da odd psicológica e do dinheiro Panther que está ali do outro lado a 1,50. Mas ali o mercado tava sendo agressivo pra caralho. O mercado Para tava baixo. empurrando sem Sem parar. sem parar para baixo. Renan chegou a 3,10, 3,05, começa a lateralizar, a lateralizar, a lateralizar, a lateralizar, de repente vem aquela primeira jarda, leva o mercado todo para cima, fechei com um grid enorme lá em cima sem saber, porque tinham ficado lá as takes depois em back. Uma posição que eu levei 5 stakes entalado por ali abaixo, fechei-as todas na sorte desse movimento. Mas a minha análise ali eu acho que foi realmente muito, muito boa, porque baixaram tanto, haveriam de querer fechar alguma vez e lá em baixo ia ter que lateralizar de alguma maneira. Tinha que ser alguém, olha, tinha que ser o gajo do europeu, para aquilo, dos 200 capas, para aquilo ir Até para baixo. porque essa agressividade da galera empurrando o mercado pra baixo, uma hora ela vai passar com esses caras querendo fechar, né? Aí Exatamente. começa a ser agressivo do lado do fecho. Pá, e depois eu fiquei a pensar em cima disso, meu. Em que sentido? Opa, de não fechar a fleet e ajudar a fazer isso, o que esses gajos querem, que se eu fechar vou ajudar a empurrar a odd mais para baixo. Certo. E ficar até, pá, claro que se eu, imagina, começa uma barreira 3,80 e eu acho que a lateralização só pode ser a 3, não faz sentido eu estar a levar com esses ticos todos de perda. Mas dali de 3,30 para baixo, meu, por exemplo, eu acho que faz todo o sentido aguentar aquilo, porque pá, não ia quebrar 3, mas assim, de jeito nenhum. Teve lá uns 5, 6 minutos depois ali naquela zona. Por causa de quererem acelerar essa odd. E eu O acho que esse placar tava primeiro quanto já? 2-0, acho eu, 2-0. 1-0. É, o Coisa assim. mercado com certeza tava imaginando que o Galo já tinha guivado da partida. Provavelmente foi isso. Porque essa semana é importante, né? Tem Libertadores. Pá, E ainda houve aí mais o 2 Bahia já gols, ganhando 2-0, acho que isso que o mercado meio que especulou ali. mas depois, pá, mas depois a lateralização daquilo foi completamente agressiva. E eu fiquei a pensar nessa brincadeira. Porquê? Em termos técnicos, por exemplo, tu tens a odd a 3x5 a 1,50 e o mercado da Betfair anda ali a 1,56, 1,57. A Nada margem, demais, a né? margem para ir para cima dos preços da odd referência e começar a entrar dinheiro de arbitragem, a fazer arbitragem entre as casas e a exchange, neste caso a Betfair, é muito rápida, é muito curta, percebes? Tipo, ele deixa um bocadinho e começa logo a fazer rapidamente. Ou seja, é normal que isso aconteça num espaço curto. Mas nos ticos lá para É cima, a tipo, 3x5 varre um está preço que tipo, tava por 3 exemplo, ticks acima e 3 ticks abaixo para o isso mercado já acontecer, fecha a mas posição. no modo 3, no modo de 3, no range entre 4 e 3, é muito mais difícil disso acontecer. Porquê? Porque a odd justa para a 3x5 quando está a 3,40 na Betfair é a 3,80 mais ou menos. Imagina a quantidade de ticos que tem que descer para começar a entrar dinheiro em lei, lá em baixo, estás a ver? A margem é tão grande, mas quando isso acontece, a lateralização é gigantesca. Que foi o caso que aconteceu ali. E isso aconteceu a rodo, nessas odds, entre 4 e 2 para aí. Isso aconteceu a rodo no Mundial, aconteceu a rodo no Europeu. Porque 10 minutos num lateralizando. range de 40 ticks, se ela vai mesmo encostar às odds dos bookies, é porque o erro é mesmo gigantesco. Se o bookie está a dar uma odd justa de 3,80 e com o juice mete aquilo a 3,40, meu, é 40 ticks, vá, em termos numéricos, ou 40%, entre aspas, estás a ver? Se for em free bet. É uma coisa absurda, ou seja, quando realmente acontece esse erro, a lateralização faz sentido ela realmente ser mesmo muito agressiva quando ocorre. Não sei se estás a entender a chegar ao raciocínio. Sim.
Às vezes isso acaba por não É porque em acontecer. tese, Porque quanto para mais o ela mercado acontecer erra, tem que mais haver agressivo agressão. vai ser a correção, né? Era isso que eu ia dizer, porque para haver correção, o mercado tem que haver, para haver correção também tem que haver agressão em cima desse dinheiro que está a mandar para baixo. Porque se andar ali sempre perto do dinheiro que vai agredir e do dinheiro que está a fazer a correção para baixo, que está a mandar aquilo para baixo, se eles não colidirem, ninguém vai ficar entalado. Se andar ali sempre no limiar, no limiar, no limiar, no limiar, aquilo meio que vai acelerando, acelerando, acelerando e às vezes até vai o preço sempre errado e pode não haver esse ajuste tão agressivo. A odd vai Porque abrandar, praticamente mas não haver a não tem lateralização. transação também. A correção é feita, em vez da correção ser lateralizada, ela estava a descer assim muito rápido numa diagonal normal e ela começa a ir mais devagar. Mais Em vez de branda, né? pagar 4 ticks ao minuto, vai começar a pagar 2,5, 3, mas não fica ali estancada. Agora, quando há agressão, ela fica realmente estancada e depois volta a descer tudo muito rápido outra vez. Que é as Ahm, melhores oportunidades de frequência de sim, mercado, sim, por exemplo. sim. Ou seja, se houver agressão, na minha opinião, que nós especulávamos sempre tanta vez, quando há agressão é quando se dá depois a putaria e a bola de neve aí gigantesca que nunca mais acaba. E aconteceu nesse mercado e por acaso eu estava com o discernimento todo. Para quem entendeu alguma coisa do que eu disse, eu acho que é uma boa curiosidade, ok? Para quem não entendeu, escreva depois aí. É porque, assim, em linhas gerais, quando você para pra pensar, bom, o que é agressividade, né? Você vai ter agressividade em vários sentidos, né? E os sentidos mais óbvios é quando você percebe uma oscilação grande de mercado em cima da opinião de um cara, né? Isso daí eu acho que é o exemplo mais fácil que a gente tem de agressividade. É quando você tem um contra-ataque, por exemplo, e o mercado varre 10 ticks. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ma- É... Oi? Mas não, mas isso é um movimento em termos de odd agressivo, de curto, num espaço curto de tempo, ok? É, a Mas maneira eu mais quando fácil falo, que a gente tem de ver coisas sim, mas agressivas, eu né? quando falo de agressão, tem que haver dinheiro um contra o outro, tem que haver transação forte, eu quando falo de agressão, é alguém que foi mesmo agredido, estás a ver? Alguém que leva 3 pares de estalos, só que neste caso não é estalos, é mesmo muito dinheiro contra a posição dele. Estás a entender? Não, sim, mas é conceitualmente a mesma coisa, né? Porque qualquer cara que vai estar colocando o dinheiro forçando, seja 10 ticks acima ou 2 abaixo, ele vai estar forçando contra o dinheiro de alguém que tá lá plantado, né? Então ele sempre Sim, vai estar agredindo alguém. E aí isso pode acarretar movimentos que são curiosos, né? Tem um movimento que, na minha opinião, é bot e é bem agressivo que tá acontecendo, bastante, que é por volta dos 60 minutos ali, você encontra o mercado de limite de à frente entrando leis nos dois mercados em mas simultâneo. foi esse movimento que aconteceu, só que foi mesmo muito agressivo, foi mesmo muito dinheiro, Renan. Aí, É esse que esse. eu estou a falar. Eu fui ao à frente e também tinha lá no gráfico a movimentação para cima. Então, esse movimento aí, ele é um movimento já conhecido da galera do Alpha, por exemplo. Eu já comentei várias vezes Sim, lá, sim. a galera já tá meio que sabendo que isso existe. Só que qual que é o ponto principal disso? Isso é um movimento que não reverbera o próprio dinheiro que realizou esse movimento. E é aqui que eu acho que começa a ficar um pouco confuso já essa questão de agressividade. Por quê? Existem agressividades que não vão reverberar praticamente nada daquele dinheiro próprio que agrediu. Como esse exemplo. Esse exemplo, que é um lei grande no limite e no à frente, ele não vai reverberar naquele dinheiro que foi pra cima. Porque esse dinheiro que foi pra cima, ele não vai fechar. Pelo menos não é visível, não é perceptível que ele feche. Só que esse dinheiro entala uma porrada de trader. E aí, esses traders todos que ficaram entalados É que em provocam depois a back lateralização, sim. provoca a lateralização e faz com que esse E a mercado, né? agressão que eu Ou falo, esses. desculpa, a agressão que eu estou a falar é esse dinheiro que é levado em back dos traders, principalmente. É, Ok? porque o que acontece? Aquilo ali, na verdade, torna o mercado totalmente sensível a qualquer coisa que acontecer dentro do jogo. E por quê? Porque o cara ficou com uma exposição que ele não queria. Só que ele tava com a puta da stake dele lá plantada.
E ele percebe também que esse movimento vai fazer com que outros traders também fiquem fora de uma zona de conforto, posso dizer assim, e isso acarrete coisas que podem durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Que, basicamente, eu, né, dentro do meu conceito, se eu tô com esse stake plantado lá é porque eu quero aquele movimento. Porém, quando acontece um movimento de agressividade desse, varrendo tanto os traders para cima, tanto no mercado de limite quanto no mercado da frente, o que vai acontecer é que aquela minha posição ela não vai ter mais o mesmo valor. Eu queria que me buscassem aquele dinheiro? Queria. Isso dentro do Alpha é amplamente explicado por mim praticamente todos os dias. Eu quero que aquele dinheiro seja correspondido, mas eu quero que ele seja correspondido dentro de um contexto em que eu não perca EV pelo movimento que aconteceu. E o que acontece quando você tem muito dinheiro plantado e vem alguém, seja bot, seja trader, e varre tudo isso pra cima? Você acaba que entra em uma posição que você gostaria, porém não dentro desse cenário. Porque dentro desse Mas não cenário... gostarias com o mercado condicionado. porque nesse cenário aí, muita gente também ficou back. Então, imagina, se o mercado tava, sei lá, 60-40, 60% do mercado tava querendo back, 40% do mercado tava querendo lei, instantaneamente a esse lei gigantesco, o mercado passa praticamente 90% lei, e aí, do nada, você tem um movimento que poderia ser bom, que uma posição que poderia ser boa, que não se torna bom. Por quê? Porque a partir daquele lei, que já jogou de 40% da galera que queria lei pra 90%, fica praticamente 99% do mercado querendo lei. Por quê? Porque a galera entrou com muito mais dinheiro do que queria. Essa galera sabe que esse mercado vai lateralizar. E o que esses traders fazem? Não tem cu pra segurar a posição até o fim e fecham, acarretando ainda mais lateralização e fazendo com que eu, que tô lá de boa, aceitando aquele risco, tenha que colocar ainda mais dinheiro dentro dessa posição para que ela tenha ainda mais valor. Por quê? Porque provavelmente o preço que me buscaram não é o suficiente para eu ter o maior EV possível, porque esse mercado vai subir muito para além do preço que eu entrei. Às vezes, né? E essas vezes que o mercado sobe para além do preço que eu gostaria, faz com que eu me obrigue a entrar depois de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, em preços acima para aumentar o EV da minha entrada como um todo. E aí, o que acontece com a minha variância? Vai pra casa do caralho. Por quê? Porque eu tô me colocando em uma situação que simplesmente eu preciso esperar o tempo passar pra minha posição ter valor. Por quê? Porque um bot resolveu varrer o mercado, e aí esse bot faz com que muitos traders sardinha não tenham cu pra segurar a posição, e enfim, gera um movimento em cascata gigantesco. Como eu não gosto dessa nomenclatura do odds justa, pá. Mas, tirando isso, ele é o melhor trader. Tirando isso, não, a nomenclatura é boa, mas, quer dizer, é boa para classificar vários patamares de trader, mas eu não consigo encará-la de uma forma pejorativa. Embora ele não o faça de forma pejorativa. Não, não é de forma pejorativa mesmo, não. É porque assim, imagina, se eu estivesse trabalhando com uma exposição máxima de $200, pra mim não faria sentido nenhum ficar lá dentro. Simplesmente, eu fecho. E então eu não tô julgando, não é de maneira pejorativa. O ponto é, pra esses traders que estão com stakes de $100, $200, até $300 de exposição máxima, faz sentido fechar. Porque ele volta a entrar. Sabe? $300 talvez você já não consiga entrar tão bem. Mas $100, pô, não faz sentido você ficar exposto. Se sua exposição máxima é 100, né? Agora, no meu caso, dentro da exposição que eu quero ter, não faz sentido eu fechar. Faz sentido eu entrar mais. Né? E, enfim, eu tô tomando bastante cuidado nesse período. Dos 57 ali até os 63 minutos, eu tô ficando bem ligeiro. Tô plantando stakes até com uma margem de gordura um pouco maior nesse período de tempo, porque normalmente acontece nesse período. Entre os 57, 58 até os 63 minutos ali. É uma janelinha de 5, 7 minutos ali. Só que ele acontece muitas das vezes. Ele acontece boa parte das vezes. Em situações em que o mercado até tem pouco dinheiro em back e coincide com situações de dangerous attack, boa parte delas, e que não está assim tanto dinheiro em back e depois lateraliza só 1 minuto ou 2. Mas quando apanha o dinheiro todo em back, acontece como ontem no jogo do Atlético de Mineiro e lateraliza 4, 5 e depois até aquele mercado voltar para o mesmo preço, para a mesma lógica de preço. Meu Deus, muitas das vezes
Principalmente se o jogo não ajuda, né? Se dá um nem escanteio, se volta, dá um mas nem volta. contra-ataque. Puta Mas merda. aí ferrou mais era ainda. uma discussão que eu um dia gostava de ter contigo, só que isso era preciso analisar um bocadinho o mercado. É que, na minha opinião, não volta, porque para mim o mercado da exchange e dos bookies é tipo uma espécie de gangorra. Ele equilibra-se. E, por exemplo, se, sei lá, a seguir aos gols acontece muitas das vezes que a 365 vem a 3 e depois está a 3, vá, 2,30 e depois vem o mercado da Betfair e mete dinheiro a 2,30 e começa a levar dinheiro a 2,30. E a 365 não queria estar a 2,30 e baixa, por exemplo, para 2,20. E um equilibra-se ao outro e chegam ali a uma espécie de meio termo entre um e o outro. Estás a entender? E, ou seja, acaba depois por não haver a compensação, a rasgão para voltar ao odd a que devia, e a que passa é a pagar mais ao minuto. Sim. Entendes o que? Mas isto é muito importante, porque eu já trabalhei muito em eventos por causa desta brincadeira de não fazer este tipo de análise. Se o jogo mantém o mesmo padrão, provavelmente, se não há motivos para aquilo ter ajuste, ele vai pagar mais ao minuto. É porque Se o jogo continua tem... exatamente a mesma merda, vai haver o ajuste todo de uma vez depois. É porque o jogo ele tem... Tudo isso que a gente tá falando com relação à agressividade, né? É 100% mercado, né? Que é o mais importante, na minha visão. Porém, o jogo ele pode... A agressividade está aí de encontro com o tema, mas nem pensei nisso. Só que o jogo ele tá, ao mesmo tempo, servindo como um parâmetro para o próprio mercado avaliar se aquele movimento vai ter mais ou menos valor, né? Isso que é foda. Quando esse bot, por exemplo, ele varre na frente e no limite lá 10 ticks acima, na frente 2 ticks acima, se o looping do jogo tá back, cara, eu fico mais confortável. Se o looping do jogo tá lei, fica complicado, porque é muito provável que aquele jogo não me ajude na posição. Então vou ter que tomar calor. E eu tomando calor, esses traders todos que foram varridos vão ficar ainda mais aflitos. E aí, filho, começa uma reação em cadeia absurda. Mas é aí que eu falho muitas vezes depois a minha postura no mercado. Que é, existe a agressão e depois o preço deveria ajustar. Uhum. Só que muitas das vezes, só que aí é que às vezes eu fico à espera do ajuste, fico a pagar numa posição que não devia e aquilo só me passa a pagar mais por cento ao minuto. E eu devia virar o meu trading para futuras movimentações que me vai pagar mais por cento ao minuto. Como muitas das vezes é ao contrário. O jogo manteve-se a mesma coisa, só houve ali o mercado só se emocionou e o mercado ajusta logo muito mais rápido para a mesma linha que deveria ir. E nem sempre eu sei fazer o balanço das duas da melhor forma. E eu consigo estar aí no máximo de EV possível. É uma coisa difícil ainda nos dias de hoje para mim para lidar. Conceber, né? Você ia falar alguma coisa, André? Não, era só um exemplo que aconteceu no jogo do foi tô muito ruim. Do Augsburg e do São Paulo. Aconteceu isso. Não sei se foi um bot, alguma coisa assim, começou a varrer e aí a odd não parou mais. Foi de 2,24 mais ou menos até 2,41 e ficou lá muito. Exatamente o mesmo movimento. Sim. Muito tempo. Ele me buscou 3 stakes, eu fechei, aí eu plantei, falei assim, ele deu uma parada. Aí depois de novo deu outro estirão pra cima, pegou mais 3 stakes, eu fechei mais em cima, fiz um head, porque tipo assim, o jogo tava juntando com isso, o jogo tava perigoso. Aí foi uma mudança de linha de preço, porque o jogo tava de um jeito e assim, começou a piorar, no sentido do under, muito, e a odd já tava baixa. Eu acho que aí algum bot, alguma coisa, fez essa mudança de linha de preço que foi assim, muito... É porque muito até existe até um conceito assim que é mais de trading de mercado financeiro, mas que faz muito, muito sentido. Quando entra um volume de dinheiro muito grande em determinada posição dentro do mercado financeiro, existem pessoas e bots que leem essa entrada de muito dinheiro dentro do mercado e que adotam uma postura diferente pela quantidade de dinheiro que entrou ali. Trazendo para nossa realidade, seria basicamente quando entra um volume muito grande de dinheiro em uma determinada posição, isso faz com que muitos traders, sardinhas, espadartes ou tubarões, levem em consideração esse dinheiro.
Inclusive eu sei de alguns traders que trabalham com, com uma estratégia que é basicamente seguir as grandes stakes que estão lá. E se é certo, errado, se dá bom, se não dá, mas de fato, um movimento grande de mercado, ele reverbera. E às vezes ele reverbera muito, porque ele muda a opinião de muitos traders. E tem, de fato, alguns traders desses que, mano, parece que tem uma bola de cristal. Você vai falar o quê? O cara, bum, vai na lua. Passa 2 segundos, um contra-ataque, um escanteio. Aí você fala, meu Deus, o que esse cara viu? E de É, fato, acontece, não são poucas as vezes, tá? Que de fato o Quase jogo sempre. muda depois que esse Quase trader entra, sempre que né? há um movimento, quase sempre que existe esse movimento, prepara os próximos 5 minutos, só se o jogo ficar parado, porque normalmente o jogo, quase sempre, depois vai ao encontro desse dinheiro. É, reverbera, né? É foda. É curioso até, né? Tipo, é uma capacidade que alguns traders têm de. Cara, é isso. Tá errado e Conseguem ler isso no boa. jogo, nas entrelinhas, mas eu não acho que esse dinheiro seja só isso, até porque nós não o vemos, na maioria dos jogos isso não acontece. Sim. Apesar de estar a acontecer bastantes É vezes, um ou outro, né? é um ou outro jogo. E os que eu assisti, que foi esse que o André falou, e ontem o Atlético Mineiro. Opa, não vou falar que foi exatamente igual à Euro, os movimentos foram similares, mas pá, mas na Euro o mercado é todo muito mais suscetível a erro. Os preços estão todos mais errados, é normal que isso aconteça muitas mais vezes. Coincidiu com o estarem a mandar o preço mais para baixo do que a lógica de precificação que estava. Sim. Tipo do género, imagina, aquilo estava a pagar 5 ticks ao minuto, meteram a pagar aquilo, estava a pagar, vá, 4 ticks ao minuto, meteram aquilo a pagar 6 ticks ao minuto, mais do que o que devia, e depois ia começar a pagar 4 ou ia começar a pagar 3. Sim. E depois aconteceu isso em ambos os casos. Que coincidiu também com estatística, coincidiu com isso e coincidiu também com estatística over. É, o Uh, Tiagão ali no chat, inclusive dá uma passadinha no chat aqui, né? Uma galera chegou aí, ó. O Retângulo Mágico mandou um boa tarde aí. É, o Lucas também. O Gui aí, ó. Um trader de futebol. Mandou bom dia aí. Bom dia, um trader de futebol. E aí o Tiagão comentou aqui agora, ó. Que aconteceu esse movimento no gol do empate do Newcastle. Uma galera no Alpha se arrebentou nesse gol. Porque o cara foi basicamente um vidente. Ele deu lei na lua e saiu gol. Eu não tava nesse jogo, graças a Deus. Eu tava em outro jogo tomando gol também. Mas esse gol especificamente eu não tomei. Mas aconteceu, realmente. E aí o André aqui também, o André Oliveira, que inclusive entrou na comunidade Alpha, no Alpha Plus recentemente. Ele mandou um salve aqui, ó, ele falou, já vivo mais de um ano do mercado de CS dentro de White Label. E nessas mudanças recentes estou me reinventando. Agradeço muito ao professor Renan. Olha, primeira vez que me chamou de professor, eu acho, hein? Valeu, André. É, sobre os ensinamentos de Estás Under. enganado, Quatro, André. 4 dias e 250% de lucro, né? Da stake. É, estou me surpreendendo muito. Era acostumado a usar stake de 8k no mercado de CS e no último mês fiz meu recorde, 6k no mês. Agora estou volumando e aprimolando com stake de R$ 10 para evoluir. Aí, ó. O André é God. Excelente, André. Under Limit é bom demais. Aí. Recado do André pra galera aí que, né, tem métodos validados em outros mercados. Abra sua mente. Under também pode ser um mercado lucrativo. Por incrível que pareça, né? E também acredito. pode. Olha, sabem não sei se vou desvirtuar, mas andei a fazer uma cagada que tenho estado muito presente no mercado e por consequência maiores greens, por consequência mais reds. Mais vezes red, É, ok, toma sou 10 mais gols em um vezes dia e apanhado. termina em lucro, malta. Basicamente é isso. Mas acreditas que eu utilizo um Excelzinho que me ajuda na avaliação das odds. E acreditas que eu estava a usar aquilo tipo uns 2% mais abaixo do que o que devia e a avaliar as odds pelo menos 1% ou 2% mais abaixo do que o que devia. Ou seja,
eu estava a entrar mais vezes porque achei que aquilo estava a precificar aquilo que me iria pagar mais 1% ou 2% um monte de vezes e que eu estava a ver Ah, errado. porque você tinha calculado mal ali no Excel. Ou mudou os juices ou uma coisa assim do género Nossa. e eu andava a avaliar aquilo E mal ainda assim e a tava entrar, lucrativo, ou seja. e a entrar um monte de vezes. Opa, porque a entrada em si não é esse EVE negativo todo, porque eu não entro só por causa dessa odd, eu entro pela situação de jogo, eu entro por leitura de jogo, eu entro porque a zebra tem a bola, eu entro porque um ataque já lá ali está há muito tempo, eu entro por um conjunto, um monte de coisas, entendes? Aham. Mas vários desses trades eu avaliei sempre que me ia pagar mais do que o que realmente me estava a pagar. Eu fiz muito trade errado aí pelo meio por causa dessa brincadeira. Eu vejo uma cagada que é bem difícil de dar conta. Porquê? Porque eu tinha decorado o Excel Você já todo. tava E lá, né? Trabalhando isso. eu só dei conta, e já anda há imenso tempo a fazer isto. Eu só dei conta porque fui mexer no Excel Caralho. outra vez. Ainda bem que você deu conta, né? Ou seja, você tava trabalhando com margens de lucratividade menores, Mais porém baixas. ainda era E, lucrativo. sim, mas estava exposto a muito mais variância. Eu não acredito que a maioria dos meus trades fossem EV menos, ok? Por causa disso, dariam alguns a fugir para o EV nulo e a maioria continuaria em EV+, mas num EV mais curto e que pá, e muitas das vezes tenderia para o EV nulo, um ou outro para o EV negativo, e isso mesmo que não te traga prejuízo, se tu pode trazer outros dissabores, que é tipo do género, imagina, começas a meter em causa o teu trading, começa-te a abalar, começa-te a tirar controle emocional, porque eu ando a ser apanhado muitas mais vezes, grandes maiores, mas a ser muitas vezes apanhado, Aham. e coisas desse género. E só ontem, no início, sei lá, pá, 1 hora depois, é que eu fiz ali uma pausazinha e abri o raio do Excel e estive lá a meter os juízes e essas coisas todas e a meter tudo na minha bimbi, tudo lá para dentro e com a varinha mágica a mexer aquilo e vi que estava a ter parâmetros de entrada diferentes do que eu Manhosos. costumo ter. Caralho, curioso. E mesmo assim foi lucrativo. Tipo, basicamente, né? Não, Quando sim, você eu estou achava que era uma normal. Eu entrada só de. estou com muita variância. É Está tudo tipo. normal. Até está ligeiramente acima, acho eu. Aquela entrada que você achava que tinha muito valor, na verdade ela só Não. tinha valor. Aquela entrada que você achava que tinha valor, talvez estava perto do EV nulo. Ou algumas até em EV negativo, sim. Caralho, curioso. Curioso. Principalmente, olha, isso foi visível depois no resto do dia, que eu tive a confirmar depois aquilo o dia inteiro, e era visível perto das odds psicológicas de 2 e de 2 e de 3. Porque várias vezes, por exemplo, costuma coincidir a quebra da odd 3 na Betfair muitas vezes com a Bet 365 a 262. Muita vez que é Certo. tipo 8 a cada 10. Ah, Se e eu não estava mais, né? várias, e eu estava várias vezes a entrar a 2,75 porque eu estava a avaliar mais coisas sem ser só o odd da Bet365 e eu estava a achar estranho essa situação a ser tanta vez em cima de 2,75 e não em 2,62. E o resto do dia ficou-me a bater tudo direitinho a 2,62. Desses dois. Mas é foda porque, Já vi? principalmente na quebra da odd 3, é Eu entro várias um. vezes sem ser a 2,62, ok? Porque eu quero fazer antes da quebra. É, tipo, Mas, a quebra da odd 3 e a quebra da odd 2, né? Eu gosto de fazer bastante essas quebras aí em lei, né? Só que um movimento que eu venho fazendo cada vez mais é entrar ali a 3,20, por exemplo, 3,15, já imaginando que essa odd vai quebrar. E quando ela de fato quebra meio fake, é uma puta oportunidade pra eu fechar e inverter. para andares ao contrário. É uma Sim. puta oportunidade. Eu já me apercebi que faz isso muitas vezes. E bem, É, eu adoro isso vês o mesmo. mercado cheio de vontade de acelerar e sabes que ele não vai depois, dificilmente vai conseguir manter essa aceleração. Exato, e, E e isso é algo até que eu comento bastante dentro do Alpha Discord lá com o pessoal, que é sobre um movimento, não é plano, mas é quase como se fosse, se o seu viés está majoritariamente de lei ali, que é a quebra da odd 2 e a quebra da odd 3. E isso faz com que, por exemplo, eu entrei a 3,15, 3,20, o mercado como um todo também está antecipando essas quebras. E o mercado antecipando essas quebras,
essas quebras, né? Tanto da odd 3 quanto da odd 2, faz com que eu, como trader inteligente que sou, eu antecipe ainda mais essa quebra. E depois eu sei que essa galera já pegou lucro e eles sabem que esse preço 2,96 para 2,94 não paga tanto, eles vão querer fechar. E aí o que eu faço? Eu também me antecipo. Eu sou agressivo a me antecipar o fecho. Só que eu sou agressivo a antecipar e a inverter a posição. Porque eu sei que esses outros traders também vão querer fechar. Então, assim, a questão da agressividade, por que eu tô falando tudo isso, né? E esse papo todo, assim. É porque a agressividade, muitas vezes, ela não tá necessariamente só em você colocar mais dinheiro, mas em você perceber coisas que o mercado pode fazer e você é agressivo antes do mercado perceber que ele vai querer ser agressivo. Como, por exemplo, especular que vai ter uma substituição. O que o mercado tá fazendo agora? Mano, aparece a cabeça de um cara na borda da stream, o mercado já... O mercado começa a ser agressivo nessa substituição. Aí o que eu tô fazendo? Eu já ignoro, porque eu sei que o mercado tá querendo ser agressivo, e o que acontece? Às vezes a substituição demora. O que eu tô fazendo? Eu tô aproveitando pra entrar em lei, porque o mercado ele tá antecipando essas substituições. E como o mercado já antecipou essa substituição, o mercado já desceu. E depois que o mercado já desceu, eu vou ser agressivo pra ficar lei. Ou seja, eu tô indo contra a maioria do mercado. Por quê? Porque o mercado não pode ver uma cabeça de um cara que já quer empurrar back. E às vezes o jogo demora 2 minutos pra bola parar. Fica lá, gente até brincando mal falar, Kaká quer entrar. Por quê? Né? Conhecido na Copa, né? O Kaká ficou 10 minutos querendo entrar no jogo ali. Então, isso é algo que realmente, sabe, faz diferença. São tomadas de decisões que são agressivas, sabendo um movimento que o mercado já toma. Perceba como a agressividade ela vai entrando em outros prismas, né? Vamos dizer assim. Eu, por exemplo, se calhar sou muito mais agressivo em jogos com menos liquidez e com pouco dinheiro do que com muito dinheiro. Imagina se eu me ponho a trabalhar esses... Quando me dá para trabalhar esses jogos, sei lá, da tarde, dos sub-21 ingleses e coisas assim. Um movimento que eu, por exemplo, faço muito é... quebra da odd 3, que é mais fácil. Entro, por exemplo, ali a 3.10, 3... Entro até, se for preciso, em EV nula a 3.10, a 3.05 ou a 3. E depois, nesse gap, depois, abaixo de 3, cria-se gap. E o meu EV vem depois na aceleração que eu tento provocar no mercado a seguir para fazer o resto da descida. Por exemplo, se tens gap entre 2,96, está dinheiro em back a 2,96 e tens gap até 2,80 e tal em lei. Esse gap é normal que aconteça por causa do preço em si, que paga pouco e aparece muito menos dinheiro nesses preços. Mas o dinheiro market make não segue só o dinheiro dos bookies. Também segue o dinheiro que está na ladder e dos traders. Se quando coincidir com uma situação safe de clearance no radar, ele adapta o dinheiro, quando dá a seta verde, ele vai meter o dinheiro consoante o dinheiro também está na ladder. E se quando der essa situação de clearance, eu tiver o meu dinheiro em back muito em cima desse 2,80 e pouco, o mercado vem muito mais abaixo e faz o preço bem mais abaixo do que se eu não tivesse lá dinheiro nenhum e o dinheiro market make mete, por exemplo, 5 ticks. Mete 5 ticks, dinheiro em 5 ticks, e se não tiver lá dinheiro nenhum, ele mete só 2 ou 3. Ou se eu não quiser que ele deixe, por exemplo, o dinheiro market make, quando é uma situação para entrar em back, ele tenta caçar sempre o melhor preço possível. Imagina que eu coloco o dinheiro a 2,94 e numa situação normal ele iria a 2,88. Se eu meter dinheiro a 2, se eu tiver dinheiro a 2,94, ele, para aumentar a margem de EV, ele tenta caçar o dinheiro só a 2,94 e não planta muitas das vezes para baixo. Só se aquilo já for muito ridículo. Agora, se andar ali em preços que é ok, ele não manda o dinheiro tão mais para baixo. Ou seja, dá para ser agressivo e manipular o mercado
várias vezes sem transacionar um dólar no mercado, só dar inputs para que as coisas aconteçam. E eu acho que isso é puta agressividade. E tu não estás a meter um dólar no mercado. É, você não tá ficando exposto, né? Por Ou exemplo. estás a obrigar ou a induzir o mercado a ser agressivo. É, tipo, é algo bem reflexivo, né? O que é agressividade, assim, e depende do que cada um considera por ser agressivo, né? Tipo, eu no começo da minha carreira, eu achava muito agressivo ficar exposto 5 7 minutos. Atualmente, principalmente no primeiro tempo, cara, tá sendo comum eu ficar exposto 5 7 minutos. Ontem, no jogo da Inter, eu fiquei exposto, sei lá, 30 minutos. Tipo assim, fiquei exposto muito tempo no jogo da Inter ontem. Então, o conceito de agressividade, ele é algo que é muito pessoal, primeiro, né? E depois, ele é um conceito que é mutável, né? Ao longo da nossa vida. A gente vai mudando. E dá pra trazer exemplos até do nosso cotidiano, por exemplo. Quando você tava tirando carta, você achava extremamente agressivo andar a 100 km por hora. Porque você tava andando a 30 ali na autoescola. E aí, do nada, você já tá andando a 100, 120. Aí, depois de um tempo, você acha que é comum andar a 140. Você fala, não, beleza, 140 aqui tá de boa. Então, é um conceito que ele vai mudando. Tipo, bom, Uhum. eu comecei a correr agora. Pô, eu acho agressivo o cara que corre uma maratona. Porém, pro cara que corre um Ultraman da vida, sei lá, porra, esse cara acha que uma maratona é suave. Então, assim, o conceito, né, de agressividade ou não agressividade, ele depende muito com a fase que você tá vivendo, né? E aí, vou fazer a pergunta pra você, André. Como que hoje, tipo, dentro do seu trade, né, você tem as maneiras que você aborda o mercado, as maneiras com que você vê valor. Hoje, onde que você considera que você, tipo assim, cara, tô agressivo aqui, né? Nesse tipo de situação é onde eu sou agressivo. E as situações que você se torna mais conservador, vamos dizer assim. Olha, eu ainda sou conservador, mas do que eu era mudou, assim, eu acho relativamente bem. Antigamente era muito difícil eu fazer igual você. Eu entrava com stake, quando me buscava duas, três, eu já queria já fechar. Então, eu ainda faço isso, só que quando, tipo assim, tem alguma coisa, tipo, vai contra-ataque, alguma coisa assim, agora eu tento ou reduzir ou não fechar, dependendo do jogo, claro, e tal. E isso, para mim, é uma mudança muito grande, porque eu não fazia isso. E aí meu PL melhorou muito nesse sentido. Tem pouco tempo, mas, tipo assim, 2, 3 meses, mas já dá para ver diferença. E em lei eu sou mais conservador que em deck, é até engraçado. Porém, tem algumas situações que eu trabalho no viés, que é tipo assim, tem jogo que eu vou trabalhar mais lei, assim, quase que o tempo inteiro, pelo menos um tempo, até o time que eu tô achando que tá melhor, tá pegando, assim, pronto pro contra-ataque, ou tá muito em cima e tá tendo espaço trabalhar. Isso eu tô trabalhando um pouco mais carregado. Queria até trabalhar um pouco mais no sentido de pegar algumas lateralizações ali, uma hora ou outra ela vai descer um pouco, mas continuar lateralizado, ficar, mas ainda estou melhorando isso. Principalmente esses times que gostam de jogar no contra-ataque, tipo Inter de Milão, eu faço pouco, mas faço. Tem alguns times na Bundesliga que fazem isso, Frankfurt, eu acho que é esse final de semana não, mas eu acho que são 3 seguidos que eu pego 1 ou 2 gols deles. Eles trabalham muito assim, de trabalhar lá atrás e sair no contra-ataque. E aí eu vou, assim, se fosse um jogo com mais liquidez, eu acho que eu até pegava melhor os gols. E eu tô trabalhando mais nesse sentido. Eu era conservador em tudo. Eu era um stake ali, pegava 2, 3 e já fechava. Ou então, tipo, teve o jogo do primeiro jogo da Bundesliga de ontem, que foi, não lembro. Que tava muito under, muito under. E aí, tipo, eu fazer quase um stake num tempo pra mim era muito difícil. Eu fazia 40. Eu teve um jogo que eu lembro de vocês falarem que isso aqui era um jogo muito fácil, que o Renan falou, pra under, foi na temporada Foi a passada. primeira e E aí o única Renan, não, vez que eu fez o. falei isso, cara. Não, não, foi outra também. Teve outra também e tal. Que a maioria falou que, não, tinha que fazer assim, perde um stake aqui, dá pra fazer tranquilo. Eu não fiz, e eu fiquei com muito isso na cabeça. Eu acho que eu fiz
60%. E realmente o jogo tava. E aí foi nesse final de semana aí que eu quase, tipo assim, eu fiz 95%. Então, isso era inimaginável, porque eu tô ficando mais agressivo. Quando eu vejo que principalmente que o time tá lá atrás, tocando a bola, não quer mais, ou a zebra também, o outro tá bem lá atrás, eu tô carregando um pouco mais. Tá tendo mais variação no meu pé? Tá, mas é o normal de se colocar mais dinheiro. E o E isso tá resultado ele mudando. vai vindo também, né? Tem mais Sim, variantes, mas sim. o resultado você consegue ver também, né? Esse começo de mês, o mês passado foi o melhor mês que eu fiz e foi muito por causa disso. Esse mês tá mais complicado, eu acho que deve ter data FIFA, tá? Teve muito gol aleatório, tá? Eu acho que a variância também tá voltando ao normal, né? Porque o mês passado a variância foi positiva, mas eu tô sendo agressivo mais nesses casos. E um time tá muito lei e, tipo assim, querendo muito, tá tendo muito espaço, ou tá saindo muito bem no contra-ataque, eu sendo mais agressivo em lay e em back nessas ocasiões, que é mais pelo viés mesmo que eu tô trabalhando. Boa. E pra você, Daniel, qual que é a situação que você tá sendo mais agressivo e as situações que você é mais conservador, assim? De forma de trabalho mais padrão, eu diria que é aguentar as posições quando fico com uma exposição maior do que eu quero. E é exposição ao risco, só isso. Essa é a Mas situação que você é com mais mais. agressivo, assim. Não, para o meu perfil de trader, ok? Porque eu Aham. sempre me tentei proteger de variâncias e de coisas que pudessem abalar muito o meu emocional e pouco a pouco estou a fazer esse trabalho. Eu estou sempre a falar que tenho que aceitar a variância, é muito nesse sentido. Aguentar as posições quando eu acho que faz sentido. Isso é ser agressivo. Não, isso é só ficar quieto, mas para mim isso é ser agressivo, porque eu antes fechava logo. Sim. É um bocado por aí. Assim, pra mim, dentro do meu caso, eu tenho alguns exemplos, assim, de agressividade e de momentos em que eu, de fato, ligo no talo, né? Inclusive, eu já mostrei a tela aqui, ó. Pra quem é assinante do Alpha Plus, fica a recomendação de assistir esse vídeo aqui, tá? Como o preço e o tempo vão influenciar no meu viés para decisões mais agressivas. Basicamente, aqui eu explico 100%. É 1 hora de vídeo eu explicando aqui quando e como e por que eu sou agressivo, tá? Então, quem for do Alpha Plus aí, fica o convite para assistir esse conteúdo. Mas aqui, explicando para vocês, eu tenho duas situações basicamente que hoje para mim tá no ápice da minha agressividade, tá? Uma situação é em lay, né, lay ao under, e a outra situação é em back. A situação lay ao under, galera que trabalha comigo no Alpha sabe, a galera, inclusive, né, sabe do resultado que isso me traz, que é ser agressivo em situações de alavancagem. O mercado enterrou, eu vou estar lá e às vezes vou perder 2 stakes, sabe? Em situações assim, de 1 minuto eu perco 2 stakes, sim. É agressivo, bem agressivo. E é algo que pra mim faz sentido. É algo que me dá É bastante muito agressivo. retorno, então eu não tenho problemas em o fazer. Mas nem sempre foi assim. Eu fui, né, subindo essa minha agressividade aos poucos. Antes eu perdia US$ 2 com essas situações, US$ 5 com essas situações. Hoje eu basicamente posso jogar fora o meu dia inteiro de trabalho em uma única situação dessa. Faz parte, vida que segue. Eu sei o quanto que isso reverbera dentro do meu resultado. Então é algo que eu priorizo dentro do meu trading, ser agressivo nessas situações de alavancagem. Obviamente, até ontem eu expliquei isso dentro do Alpha Discord pro pessoal. Que, ao mesmo tempo que essa é a minha melhor estratégia no sentido de rentabilidade, né? É a que mais me dá retorno versus o dinheiro que eu coloco, né? Porque, obviamente, são odds baixas, né? 1,04, 1,05, 1,06, 1,01, 1,02. É uma estratégia que faz com que eu fique meses, às vezes, sem pegar nenhuma situação dessa. Então, tem alta variância, né? E você ficar socando dinheiro nisso daí, você precisa ter outras estratégias que suprem e que façam com que eu, no caso, tenha tranquilidade para poder continuar fazendo essa estratégia, né? Inclusive faz tempo que não bate uma dessas fortes, assim, acho que faz umas 2 semanas. E beleza, vida que segue, acontece, faz parte, não tem muito o que fazer, é aleatório.
né? A distribuição entre lucros e perdas no intervalo de tempo é aleatório. Mas essa é uma situação que eu sou bem agressivo hoje, né? E é agressivo mesmo. Perder 2 stakes a odds de 1,03 pra baixo. Já aconteceu. Não é o padrão. O padrão é perder $50, $100, enfim. É algo mais dentro de uma normalidade pra mim perder $50 nesse tipo de situação. O que pra algumas pessoas já é bem agressivo, né? Então essa é uma situação que eu sou bem agressivo do lado do Lei. Hoje em dia, a situação que eu sou mais agressivo do lado do Beck são... Aí eu posso dividir em duas, né? E esse final de semana eu acho que eu consegui explicar bem isso pra galera do Alpha, que é... São raras as situações em que eu, Renan, sou agressivo forçando preços, empurrando o mercado pra baixo. São raríssimas essas situações. Porque hoje, pra mim, a agressividade, ela tá diretamente ligado, não propriamente dito, a eu trabalhar o mercado e clicar no mercado, mas sim a minha exposição. A minha agressividade hoje, ela muda muito com relação à minha exposição. Então, quando que eu sou agressivo? Na minha opinião, é quando existem jogos em que eu tô vendo um preço e eu falo, esse preço tá muito errado e eu vou colocando mais dinheiro. Então eu entro com uma stake, depois eu entro com mais outra, depois eu entro com mais outra. E a hora que eu vejo, eu tô na minha exposição máxima ali, que é 5 stakes, né? 5, 6 stakes ali, que é a minha exposição máxima. Então, essa é o ápice da minha agressividade em Back Wonder, que é quando eu vejo um preço e vou empurrando o dinheiro. É raro disso acontecer. Normalmente, eu fico com a minha exposição máxima quando, por exemplo, vem um lei espírita, me busca as stakes que eu tô ali plantado. Eu já tô com 2, 3 stakes dentro do mercado, e aí eu tô com mais 2 plantadas e o mercado vai lá em cima e me busca. Então essas são as situações que eu me considero um cara mais agressivo, assim. E vocês percebem que não é nada... Oh, nossa, não. É algo extremamente simples. Agora, os critérios que eu uso e como que eu pensei e que eu chego nessa minha exposição máxima, como eu disse, tá lá nesse vídeo de mais de 1 hora eu explicando. Não vou, né? Teria que ficar mais 1 hora aqui explicando. Mas essas são as situações que eu sou mais agressivo hoje. Quando o mercado me busca, basicamente. Ou nessas raras oportunidades em que eu vejo um preço, eu falo, esse preço tá muito errado. E aí eu vou pra cima do mercado mesmo, né? Até eu achar que esse preço tá justo, e aí eu volto a reduzir as minhas posições. E em lei, dentro do dia a dia, vamos dizer assim, é raro eu ser agressivo, tipo assim, aos 70 minutos, 65. São mais situações mesmo de alavancagem de final de jogo, ali aos 88, 89, 90 minutos. Ali perto dos acréscimos, tá? Então essas seriam as situações. E bom, já caminhando pro fim aqui do nosso programa, vamos no chat aqui que tem umas perguntas interessantes, ó. O Daniel, charado Daniel, falou aqui, ó, o valor do over está ligado quase que diretamente quando não tem valor para entrar no under. Sim, né? Não tem muito como fugir disso, né? Tipo, o mercado binário, se tem valor para um lado, não tem para o outro, e se tem valor para o outro, não tem para o outro, certo? Sim, mas às vezes eles andam meio que empatados e é muito difícil de avaliar. Por isso também existe a posição do não sei. Tipo, tá no limbo de EV nulo ali, né? E aí você acaba optando por ficar de fora. Mas em linhas gerais não tem como discordar dele, né? Tipo, quando tem muito valor pra Back Wonder, vai ser muito difícil que você encontre valor pro lei. Mas muito mesmo. Pode falar, ah não, mas é pro jogo inteiro. Aí, talvez. Depois aí cada um argumenta o que quiser. É simples assim. Mas naquele clique em si, pô, vai ser difícil, né? Inclusive ontem teve uma situação num jogo da... Foi na Série A da Itália, eu acho. Não lembro onde foi. Mas teve uma situação lá que eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Para de trabalhar, você é burro. Porque eu fiquei puto. Tipo assim, foi uma situação óbvia de mercado. Pagou, tipo assim, 10, 15 ticks. De uma vez. E eu fiquei de fora. Aí eu falei, meu Deus, eu sou muito burro, velho. Por que eu fiquei de fora? Mas enfim, já tava no final do dia, né? Seu nível de atenção e concentração não é o mesmo. Você não consegue estar sempre no seu mais alto nível. E acabei ficando de fora de uma situação óbvia, né? Enfim, acontece. O DT Dantas falou aqui, ó. No jogo do Southampton United, aconteceu isso no HT. No segundo tempo do United. Varreram uns 10 ticks pra cima em lei. 10 segundos depois saiu o gol do United. Pior que saiu mesmo. Esse eu acho que eu tava dentro. Agora eu já não lembro. Eu tava no FT, não, né? Então eu acabei não tomando. Mas eu acho que você tomou esse gol, Daniel. Não tomou, não? Acho que você tomou.
Você tava Já nesse jogo levava no uma United. stake, já levava uma stake e tal de lucro e ficou lá todo. É. Eu, felizmente, não tava nesse mercado, mas com certeza tomaria. Aí o Retângulo Mágico falou assim, ó. Eu gostava de aprender a trabalhar o under, mas haja coração. Mesmo com uma stake miserável, parece que a cada ataque vai ter 3 gols. Aí ele fala, Renan, conselho pra quem é muito forreta. O que é forreta, Daniel? Correta, mão de vaca. Tá. Não sabia o que era forreta. Quer aprender a trabalhar under, mas não gosta de perder nenhum dólar. Under limite ou under à frente? Minha Limite. recomendação, limite. O que o Daniel falou, limite, sempre. O under à frente é uma bosta. Dito isso, eu trabalho os unders à frente durante o primeiro tempo. Por quê? Porque eu trabalho múltiplos mercados, né? Então eu posso estar no mercado HT, eu posso estar no mercado FT também, mas eu não gosto do mercado da frente mesmo. Por quê? O motivo principal, é difícil de entrar e difícil de sair. A sua entrada normalmente é EV- e a sua saída normalmente é EV-. Então o seu EV+ está no meio do caminho ali. É muito difícil extrair valor dessa merda. Muito difícil. Então, no Under Limit é muito mais fácil. Por quê? Você entra bem, você consegue ter várias entradas de EV+, você consegue ter algumas entradas de EV, algumas saídas, desculpa, de EV+, também. Tem muito mais oportunidade, você vai conseguir entrar muito mais fácil, vai conseguir sair muito mais fácil. E é muito mais simples de você calcular proporções. Um escanteio que paga 3% é 3% que ele pagou e fim. Agora no à frente, um escanteio que te paga 2%. Você tem que calcular a proporção. Então já fica mais difícil, é um trade mais E chato. depois, se for gol de uma zebra, é um red muito grande. Se for gol do favorito, já é um red pie que tira menos quase 10% e por aí fora. Exato, então é muito mais difícil o under à frente. Então eu sempre vou recomendar trabalhar o under limite, tá? Sempre. Porque é mais E fácil é de entrar, melhor, mais fácil é de um sair. mercado com mais qualidade, erra muito mais, tem mais pessoas, erra muito mais. Os bots quase não erram, metam isso dentro de. O pessoal pensa que é onde encontram no live, no pré-live não sei, que no live que é onde há menos traders, que é onde erra mais. E não é. Onde erra mais é onde há mais traders, Sim, na minha porque opinião. acaba Para que mim. eles ficam emocionados em algumas situações e aí gera O mercado anda fechos a maioria ruins. das vezes justo e às vezes não por causa dessa emoção. Exato. Então, assim, tem medo de perder um dólar, né? Um trader de futebol ele falou assim, ó, quem não gosta de perder um dólar trabalha com 50 centavos. Muito boa resposta. Boa. Mas assim, brincadeiras à parte, aqui é normal você perder dinheiro, não tem Muito jeito, bom. velho. Só que você vai perder a stake toda. Sim. No final do mês, o seu head médio não vai ser 100%, tá? Seu head médio vai ser 80%, vai ser 90%. Porque muitas vezes você vai estar com lucro já nesse mercado quando você tomar o gol. Mas ao mesmo tempo, esse é o mercado mais agressivo que a Betfair tem. Diria eu, né? Eu acho que não tem. Eu Sim. acho que em geral, Daniel. Fala um mercado que vai a 1000 com um ponto. Isso, né? Pá, a partir dos 70 minutos é quase a mesma treta. Mas não é, né? O cara salva ainda 10% da stake, 20% da stake. Mas enfim, é o mercado mais agressivo que tem. Pelo menos no futebol é o under limit. E essa agressividade tem o bônus também. Ele paga agressivo também. Não é só o head que é agressivo. Então tenta focar, Retângulo Mágico, seu foco, né? Tenta focar o seu foco para o lado positivo, não para o lado negativo. Igual eu. Quando eu ficava com muito dinheiro dentro, eu só focava no lado negativo, que era, vou ter um head muito grande. Mas eu esquecia do lado positivo de ter um green. Pô, a sensação de você pegar um lucro de 10% com $1000 no mercado é indescritível, velho. É excelente. Estalas os dedos, dinheiro na mão. Você tá maluco, velho. É maravilhoso. Só que qual que é o ponto? Eu só pensava no lado negativo. O prejuízo desses $1000, né? E ele vem, né? Como veio sábado passado, da data FIFA, veio um head de $1000. E esse sábado, sábado está sendo o dia que eu tomo head de $1000, né? Mas nesse caso não foi head. Eu perdi um lucro de $1000 na Bundesliga 2, acreditem se quiser. Saiu um gol Em Edge era inacreditável. teu. Em Edge era meu. Então, assim, fiquei puto com esse gol, velho. Bundesliga 2, tava a coisa mais linda, under pra caralho. O que Eu vi acontece? esse gol também. A bola sobe, tem 5 caras da Infelizmente. defesa, um cara do ataque, a bola pinga, vai É. pra lá e chuta e gol. Paciência. Fudi um capa. Percebi, perdendo esse dinheiro, que eu não tô preparado pra perder esse dinheiro. Faz parte. Por quê?
Um head é um head, ok, beleza, faz parte. Agora, deixar de ganhar um green pra mim dói muito mais do que provavelmente prejuízo. Enfim, autoconhecimento, né? Você vai evoluindo, vai pensando sobre isso. Então, assim, focar no lado positivo dessa agressividade. O green, sabe? Mas, obviamente, tendo essas ponderações, né? De não jogar o seu curto prazo no lixo por causa de um jogo, um mercado, né? E tirar esse sentimento que eu também parece que às vezes tenho, que é quando nós estamos em back ou under, parece que vai haver 3 golos seguidos, ok? E Parece se nós mesmo. levamos golos, e nós só contamos os golos estúpidos que nós levamos, não contamos as bolas que foram ao ferro, o penalti que falhou e por aí fora. O É. contra-ataque que falharam e nós estávamos Mas dentro. fica Isso aí é muito tranquilo, fácil ontem no de último assimilar. lance do jogo, teve 2 bolas na trave. Só que a gente tava lei. Estão a ver, só pensam nas coisas Nossa. negativas, é só isso. Eu, por acaso, Não fala não, isso, não. não tava, mas o pessoal do Alpha tava e foi triste, velho. É... Aí o Fortune TV falou, ó, o mercado não pode ver um cara amarrando o tênis que já vai pra baixo. É, o mercado é agressivo às vezes, em muitas situações. Ainda bem, E digo mais, tá? O mercado é ainda bem. agressivo atualmente em situações que não fazem muito sentido. Reflitam sobre isso, tá? O mercado é meio burro e o mercado erra cronicamente. É sempre bom a gente lembrar disso. O mercado é meio burro e ele erra cronicamente. Ele é Pois, o agressivo quando não deve problema, ser. aqui a questão é que há um movimento muitas vezes que é, às vezes o mercado é agressivo em back, sem fazer muito sentido. E depois os traders mais principiantes ou os traders mais burros vão atrás dessa agressividade para baixo. E o gajo que fez a movimentação agressiva acaba por se safar e depois os gajos que foram atrás dessa movimentação é que se rebentam todos no raio da lateralização da odd e afins e no mercado todo entalado. Exatamente. E o gajo que foi agressivo a mandar aquilo por baixo, que às vezes até nem se justifica, mas como nós temos um monte de reações no trading que são tipo meio automáticas, que é, por exemplo, quem anda sempre a acompanhar o preço. A outra está a descer demasiado, está a descer demasiado. Mas nós andamos lá sempre a plantar o dinheirinho, a plantar o dinheirinho, a plantar o dinheirinho para termos posições. E nós todos estamos às vezes depois está aí demasiado para baixo, alguém é só um feixezito da treta para nos pôr o dinheiro em back no mercado e depois ficamos ali um monte de tempo e depois não saio por teimosia, não saio, nem eu levo o gol, É. tranquilo, eu levo o gol. E assim, Mas aqui eu não saio. quando eu falo que o mercado é burro e ele erra cronicamente, eu tô me colocando nisso, tá? Eu não tô me Quantas tirando vezes? disso aqui não, tá? Eu tô falando de mim também. Então, só que eu tento evoluir, né? Eu tento melhorar. Tem alguns movimentos que o mercado faz que é muito agressivo Mas, e ó, não tem Renan, valor nenhum. mas vamos lá pensar. Reflitam Mas é sobre que às isso. vezes, mas é que a maioria das vezes esse movimento não é essa mania que nós vamos ganhando não é totalmente errada, porque tu não queres que o teu dinheiro entre ali. Às vezes o mercado desce 5 ticks não devia e tu tens o tick no terceiro. Tens o dinheiro no terceiro tick. E tu não queres entrar logo ali, tu só queres que ele te entre ali um minuto sem ainda andar por ali o preço. Só que aí Mas se alguém tu vê também só aquilo fores, como uma só que se tu oportunidade, também lá né? fores pôr o dinheiro dali um minuto, tu já tens 7 vezes mais dinheiro lá naquele tique do que o que tu querias quando o dinheiro, se quiseres lá for, entendes? E depois, nunca aquele tique vai ser teu dali a não sei quantos minutos. Nós temos que ir acompanhando o preço. O problema é quando nos vamos buscar o dinheiro logo de Quando dá seguida. Aí é merda, que é o né? problema. É. Não quer dizer, meio que somos obrigados a acompanhar. Não, Faz parte, mas né? se nos for. Não, mas é assim, se nos Mas forem não buscar seja o dinheiro você só a um minuto patrocinar o cara depois. do Lei, né? Pelo amor de Mas Deus. era isso, se nos forem buscar o dinheiro só um minuto depois, somos génios. Se nos forem buscar o dinheiro sei lá, 10 segundos depois, somos uns traders burros para caraças e andamos nesse limbo. É porque a gente não controla o que vai acontecer no jogo, né? E o que vai acontecer no Sim, jogo às vezes reverbera não é só no diretamente jogo, naquele mas não é só micro no trade jogo. que o mercado faz ali, ou pra cima ou pra baixo. E aí é foda. Nós não mandamos no dinheiro dos outros. Se alguém quiser fechar ali a posição, fecha ali a posição e acabou. Sim. E nós só queremos ter ali o nosso dinheiro posicionado, não queremos que ele estivesse dentro do mercado. Não, tem um cara que tá me patrocinando assim de uma maneira absurda, velho. Continue fazendo esses fechos, tá? Stake de 2k e pouquinho. Continue fazendo esses fechos. Tô amando os seus fechos, velho. Uma puta oportunidade pra eu colocar mais dinheiro, ganhar 3 ticks ali com bastante dinheiro. Excelente, continue.
E aí o André falando aqui, ó, acredito que a agressividade dependa muito da leitura do jogo individual do apostador, de perceber se a posição está favorável ou não, de acordo com os preços do mercado. Pô, André, eu não concordo muito, mas enfim. É porque eu não acho que depende da leitura de jogo individual, tá Não, ligado? também pode depender. Eu acho que depende da leitura do jogo do mercado. Sabe, tipo, o que o mercado tá achando desse jogo é mais importante do que a minha leitura individual. Mas só esse ponto que eu dou uma discordada. Mas para a maioria das pessoas, eu acho que o ser agressivo no mercado é ir contra o mercado. O mercado está a querer uma coisa Ou e trabalhar nós contra o vamos. tempo, né? Tipo, o cara trabalha lei e zebra, mas não trabalha back favorito. Você não Sim. acha? Ou imaginam, por exemplo, o mercado até está a querer ir para cima e nós discordamos por causa da leitura e nós estamos sempre a meter mais back. É. Eu É acho que é raro, por mas aí é que às vezes raro. Porque a gente sabe que não vai uh, pagar aquela merda. é raro e a maioria das vezes um head garantido. Grande. Um head garantido no É. longo prazo. Mas é o único ponto que eu discordo ali do André. Tipo assim, eu não acho que depende da sua leitura. Eu acho que depende da leitura do mercado, como um todo. Enfim. E, bom, aí o Daniel falou que anda à frente só no intervalo. Assim que o jogo começa, a odd cai rápido. Há controvérsias. Às vezes não. Mas às vezes sim. Só que normalmente quando cai rápido numa frente, no limite vai te pagar ainda mais. Porque vai estar 5, 6 esse preço. Cada tique valendo uma moto. Então reflita, Daniel. Às vezes tem mais valor no limite. Os mercados andam alinhados. Não tem jeito. Esqueçam disso. Não há bónus. Bom, acho que era isso. E agora, no final do programa, eu queria falar pro Daniel, publicamente, que ele tem que trazer o Daniel aqui no Forrada, Daniel. Você tem que conseguir o contato do Daniel. E não consigo. Que isso, cara? Não Você tá no comprei. trade tem 12 anos e você é português. É impossível você não conseguir o Meu, contato. mas eu tenho aqui esta minha exposiçãozinha aqui no Forrada, mas eu não falo com mais traders nenhuns. Que isso, cara. Eu não falo com ninguém das antigas. Cadê o Tocas? Às O vezes ia Tocas trocando mandou um uma bom dia mensagem. aqui, ó. O Tocas mandou um bom dia. Acho que o Tocas consegue, hein? Hã? Olha, às vezes ia trocando uma mensagem ou outra com o. Até raramente, mas com o Abraão, uma coisa assim, nem era nada sobre trading, muitas das vezes, e ultimamente nem isso tenho feito. Ivo Gomes falou: falas comigo. Aí, Daniel, ó, você tá duvidando da nossa audiência, cara. Pô, por que eu tô falando isso, né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, basicamente, o Daniel, do blog Valor Esperado, ele postou. Aqui, ó. Grandes novidades a caminho. Tá vendo aqui? Blog do Valor Esperado. Aí tá aqui, esse senhor que eu nem sei quem é, e o Cristiano Ronaldo, maior europeu da história, porra. E ele falou que, né, novidades em breve, basicamente. E aí eu adoraria trazer o Daniel do Valor Esperado aqui, né? O famoso Daniel Cardoso. Será que a gente consegue? Seria Renan, legal. eu de Vai que momento, esse desde vídeo que chega nós nele, fomos Daniel. àquele almoço, desde que fizemos aquele almoço, principalmente desde que fizemos aquele almoço com o Abrão, com o Paulo Rebelo, com o Roberto Teixeira, hum, chega-se a um momento em que tu não queres saber mais estratégias de ninguém. Tu queres saber como é que essas pessoas pensam, só. Como é que É, elas pensam em cima de uma variância, como é que elas pensam em gerir um lucro, como é que elas pensam de coisas de longo prazo. Interessa-te muito mais a visão delas do que saber exatamente o clique delas. sim. Ah, A gente não tá preocupado em saber como que ele clica, até porque o curso dele já explicou tudo, sim, mas né? sim, mas ele deve ter mudado muita coisa, com certeza. Se ele quiser fazer um Pá, curso novo, a gente compra, Daniel, fica à e vontade. o quanto eu gostava de trocar uma ideia com. Pá, vocês sabem o quanto eu prezo o senhor do valor esperado, mas eu não tenho nenhum tipo de contacto. Eu e muito poucas pessoas. Não sei se o Abrão tem, não sei se o Tocas tem, acho que não. Não sei se aí o Ivo, eu falo com o Ivo, que é das antigas. Sim, o Ivo está lá no Alfa. Não sei, eu acho que Não não. sei. Não, acho que não. O Ivo, não sei se falo.
pá, não sei. Se o Ivo conhecer, se o Ivo tiver um contacto privilegiado, se o Ivo quiser trocar uma ideia connosco, pá, eu gostava muito de trazer, pá, eu queria cá trazer as duas pessoas mais importantes, tirando as pessoas que trabalharam comigo, que essas são as mais importantes para mim, tanto o meu antigo grupo de TeamSpeak, quanto as pessoas que foram passando pelo Alpha, essas para mim vão ser sempre as mais importantes. Ele perguntou se você conhece Ah, Zaniata. não Zaniata. conheço, só Zaniata. conheço as pessoas de ouvir falar maravilhas do Zenyatta, pá. Eu não frequentava o TeamSpeak da academia na altura ainda. Só comecei a frequentar mais o Back Olay quando. E ele acabou pouco tempo depois. Não tive lá 3 meses, acho eu. E só depois é que eu comecei a ganhar dinheiro. Ou seja, mas o Rapaz e o Daniel Veloso Prado foram as pessoas mais importantes para mim no meu percurso Rapaz, extra queremos de você trabalho. aqui. Inclusive, se você quiser me responder também, fica à vontade. Mas esse pessoal parece que agora está meio Low profile. que Mas incontactável assim, e não que eu eu não tenha sei por onde se querem buscar o informações. contacto, pá. Não que eu tenha informações privilegiadas. Mas. No segredo dos deuses. Foi uma frase que já me foi falada algumas vezes. O quê? Eu não posso falar publicamente. Mas essa Ai, frase já foi falada por pessoas. qual Eu não frase? sei se tem alguma coisa a ver ou não. Não estou especulando nada. Só estou falando que, se quiser vir divulgar, fica à vontade, tá? E, bom, queria falar isso publicamente. Não tinha nem combinado com eles. Com o Daniel e com o André. Mas enfim, vai que, Ah, né? eu gostava, eu gostava muito de trazer cá um trader desses. Eu gostava muito Como que os viesse Tugas cá. dizem, gostava imenso. Gostava imenso. Eu gostava muito de trazer cá um Dom Pedro, um Papasso, Daniel do. Eu gostava de os trazer a todos, mas eu acho que nós só conseguimos trazer os outros assim como que um quiser cá vir. Agora algum deles pode estar assim a dizer, mas caraças, tu nem me convidaste, como é que eu vou? Pá, também é verdade. Eu tentei convidar o rapaz, mas ele não me respondeu. Mas. Mas Pá, eu tentei convidar ele eu pra tive trocar uma ideia tudo. com a galera do Alpha, né? Basicamente. Porque Eu tive tudo aqui, quase realmente, às vezes é alinhado muito público, né? Mas com o aí pro Abrão, cara eu tive trocar quase ideia tudo só no alinhado Alpha, às vezes ele aceita, né? Eu tive quase tudo alinhado com o Abrão, mas depois não me bateu com a agenda dele e entretanto não foi possível. Pois. Ah, e não sei se agora também ele estará disponível com esta questão das white labels, por causa das white labels e nos projetos em que ele está, eu não sei se é a melhor altura também para eu ir lá convidar. Ah, mas eu gostava muito de trazer um trader desses para depois meio que conseguir trazer mais, mas está difícil, é que eu não tenho o contacto de ninguém. Por isso, se alguém que está aqui a assistir-nos quiser trazer, quiser nos passar, tiver um contacto privilegiado e quiser meter uma cunha por nós, ou nos passar o contacto dessa pessoa que seja viável, eu Gostaria falaria, gostaria imenso, muito de pá. trazer. Opa, sim, porque foram realmente muito, muito importantes no meu trajeto de trade, porque vão ser super interessantes e para mim pessoalmente foram muito importantes no meu trajeto como trader. Olha lá o programa que foi. Não é, não, pá, eu acho que nós devíamos começar a trazer também novatos ao Renan. Quando digo novatos, não é pessoas que não sejam pessoas que não ganham dinheiro e pessoas que têm menos tempo disto, ok? Sim. Temos também de trazer. Mas, pá, uma pessoa que tem 10 anos de experiência vai ser um programa diferente do que uma pessoa que tem 1 ano de experiência, não é? E vejam lá o que é que foi, por exemplo, o programa com o Nobody, não é? Sim, né? Foi foda. Esqueçam, foi uma coisa completamente Mas era diferente. isso. Eu queria basicamente, né? Divulgar aqui publicamente que novidades em breve ali por parte do Valor Esperado. Cheira-me que eu sei algumas das pessoas que estão envolvidas nisso, mas eu posso estar totalmente equivocado, não saber de porra nenhuma. Mas é que essa é uma frase conhecida em Portugal, Daniel? O quê? Segredo dos deuses? Sim. É? Então às vezes não tem nada a ver, ó. Olha eu fazendo ilações aqui à toa. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Né? Eu acho que estás equivocado. Tu ainda não me disseste nada, mas eu acho que estás equivocado. Pois é, às vezes eu tô equivocado. Mas.
Enfim, obrigado a todo mundo que participou. Pô, não pedi pra deixar o like nenhuma vez. Deixa o like. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Se inscreve no canal do Forrada aqui também, tá? Eu tô subindo os vídeos, né? Os programas lá aos poucos. Por quê? Porque deu um probleminha, a qualidade tava ficando uma merda. Aí o que eu tô tendo que fazer? Eu tô tendo que gravar esse programa aqui novamente, porque o YouTube, quando eu baixo, ele não me deixa subir na mesma qualidade que a live foi. Então fica pior. Então eu tô subindo tudo novamente. Tô pegando meu computador, regravando todos os forradas, editando pra depois subir. Então tá dando um trabalho desgraçado. Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. E, bom, espero que vocês tenham gostado desse programa. Últimas considerações aí, André e Daniel? Se o I for o Daniel do valor esperado, diga alguma coisa, que não deve ser. Mas se o Ivo tiver um contrato privilegiado, fale comigo, com o Renan, com o André. Pode mandar no meu Instagram. O link tá aqui embaixo. Eu gostava muito de trazer essa malta. Mas é difícil do pessoal se querer expor. Ok. Então, agora como ele vai Impossível. voltar com novidades em breve, talvez faça sentido. Não é né? amigo. Não é amigo, Ivo. Epá, pronto, ao Ivo, eu tentei, mas nós estamos muito de ti na mesma, continua a aparecer aqui. Exatamente. Ah, Mas é isso, se alguém, né, tiver o contato e quiser passar, aí sim, tamo aí à nós disposição. gostávamos muito. Inclusive, quem quiser participar do Forrada também, tamo aqui à disposição, certo? Porque é um ambiente aqui pra gente vir. Opa, e eu vou trocar uma tentar ideia. falar, ficar aqui publicamente, o não público, ok? Mas se tu mandaste mensagem ao rapaz, eu vou tentar mandar mensagem ao rapaz, mas acho que a resposta meio que já está dada, mas vou tentar. Né? Eu até comentei com ele quando eu mandei mensagem pro rapaz, do Alpha, né? Porque aí é grupo fechado, né? Não vai publicamente nem nada. Mas enfim. É isso. André, considerações finais? Esse pessoal aí podia participar do Forrado, que ia ser bom, e sejam mais agressivos. Certo. Gestão de banca, sejam mais agressivos. Se você sabe o que você está fazendo, seja. Perfeito. É E isso. bom, meu recado final é: muito obrigado a todo mundo que esteve por aí, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, que ativou a notificação e que tá aqui todas as semanas, né, dando essa moral, dando esse like, compartilhando essa live aqui com outras pessoas. E, enfim, dúvidas, sugestões, como sempre, são muito bem-vindas. Coloquem aqui embaixo nos comentários e deixa o like, ajuda bastante o canal aí a crescer. Show? Tamo junto, forte E um abraço. abraço a todos. E o Porto. Carrega Benfica! Carrega E Benfica! outra, só uma coisa, não seja tão agressivo como alguns estão sendo, porque senão você pode levar uma cadeirada. Só deixei aí. Agora e o nome? Arthur Coglu, ou que raio é? Não sei dizer o nome, afinal não decorem. Muito bom. É isso. E qualquer coisa, mano, compre uma DX Racer, ela é boa, resistente. Abraço.